Olá, minha gente, como vão vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de 4 formas saudáveis de lidar com a frustração. Frustração é uma coisa bem chata que quando acontece a gente não gosta, a gente não quer estar passando por aquilo. Mas você sabia que tem aspectos positivos na frustração? E aí você deve estar se perguntando, como assim, Fabiana? E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você chegou aqui por agora, não me conhece, eu sou Fabiana Fux, sou psicóloga, master trainer e escritora. E esse canal ele foi desenvolvido para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, quero te contar o que tem de bom na frustração. Mas antes, eu vou te falar 4 formas saudáveis de você lidar com essa emoção que é a frustração. Primeiro ponto, quando a gente tem uma situação que a gente não está feliz, que alguma coisa aconteceu e a gente não está gostando do rumo das coisas, você tinha uma imaginação, você imaginou algo e algo ficou diferente no caminho. Você imaginou que você ia passar numa prova e você não passou, você imaginou que você ia competir numa corrida e você não pôde competir, você imaginou que você ia ganhar uma premiação e você não ganhou, você imaginou que ia convencer uma menina a sair com você e não conseguiu, você imaginou que você ia ter uma promoção no seu trabalho e você não teve, e por aí diante. Você imagina que o gatinho ia te chamar para sair, ele não te chama. Pode ser em diversas áreas da vida. O importante é que a frustração, ela faz com que a gente muitas vezes questione o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. Então, a primeira forma saudável de lidar com a frustração é aceitar o que aconteceu. Eu não disse que ia ser fácil, mas é uma forma de sair da frustração. Quando a gente aceita o que está acontecendo na nossa vida, a gente entra em sinergia com o cosmos. E quando a gente aceita o que é o melhor para a gente para de tentar controlar o que muitas vezes é o nosso ego querendo dominar. Quando eu quero controlar o que está acontecendo na minha vida, quando eu quero ter controle sobre os acontecimentos, eu não estou deixando o rumo das coisas acontecerem normalmente. Às vezes, quando a gente aceita o que está acontecendo, a gente depois consegue ter uma clareza de quê? De que naquele momento eu queria ter sido promovido, mas eu não sabia o que vinha pela frente. E aí, quando eu deixo as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer, eu entendo lá na frente que aquilo que foi um não hoje foi uma importante ação, uma importante decisão para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse crescer. E eu vou contar uma história real minha. Alguns anos atrás, eu trabalhava para uma empresa como consultora de recursos humanos. Eu adorava o que eu fazia, eu tinha longos projetos pela frente e era uma empresa grande. Eu era boa no que eu fazia, eu já era boa no que eu fazia, mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E era uma consultoria grande. E aí, infelizmente ou felizmente, aceitando os fatos, felizmente, eu fui dispensada. No dia que a gestora me chamou e me dispensou, eu fiquei muito aborrecida, possessa. Fiquei indignada. Como assim me mandou embora? Primeiro eu fiquei com o ego ferido, né? Eu fui mandada embora, não queria aceitar que alguém estava me rejeitando. Ponto número 1. Fiquei feridíssima, machucadíssima. Foi difícil de aceitar. Como que alguém não me quer como colaboradora? Fiquei muito ferida. Depois que eu fui elaborando, que eu fui entendendo que era o meu ego que estava ferido. Claro que eu também fiquei chateada de perder aquele trabalho que eu gostava muito, mas algum motivo tinha. E quando eu comecei a aceitar que algum motivo tinha naquilo, eu comecei a deixar as coisas acontecerem, deixando Deus guiar. E sabe o que aconteceu?
eu fui indicada, a mesma pessoa que tinha me indicado para essa consultoria, me indicou para outras. E essas outras consultorias que eu fui realizar eram no mesmo ramo, no mesmo segmento. E eram empresas menores. E olha que interessante. Em vez de eu dar treinamento para 90 pessoas, eu comecei a dar treinamentos para 16, 8, 20, 30. E a coisa foi expandindo. Eu comecei a ganhar confiabilidade das pessoas, comecei a mostrar o meu trabalho e rapidamente eu comecei a ter uma ascensão nas empresas menores. Então, em uma delas, eu comecei a treinar não só a equipe operacional, eu comecei a treinar a equipe gerencial, eu comecei a treinar executivos, eu comecei a treinar os CEOs. E, de repente, mesmo com turmas menores, eu comecei a ter uma experiência e uma expertise que me diferenciou daquela treinadora que eu era lá atrás. E aí, essa consultoria me indicou para outra consultoria que era próximo, no mesmo bairro. Então, quando eu ia presencialmente treinar as pessoas de uma, eu treinava as pessoas da outra. Então, eu comecei a trabalhar para todos os níveis de hierarquia de uma e o operacional de outra. Em 2 anos, eu ganhei uma experiência que eu me tornei uma treinadora robusta naquele segmento. Eu tinha um diferencial. Eu não era mais a mesma profissional de antes. E aí, olha como o universo é perfeito. Passaram-se 2 anos e aquela empresa que tinha me dispensado entrou em contato comigo perguntando se eu estava disponível, porque tinham se arrependido do meu desligamento, me contrataram de volta. E aí eu estava com outras empresas e pude fazer uma melhor negociação. Então foi o fato de ter aceito naquele momento primário que tudo tem um motivo, que cada coisa tem o seu tempo, que se foi desse jeito era porque era o melhor para mim. Quando eu entendi e aceitei isso, a minha frustração diminuiu muito. E eu deixei as coisas caminharem, fazendo o que eu tinha que fazer, me profissionalizando, me capacitando, mas deixando a vida realmente guiar. E quando eu aceitei e entrei no flow, comecei a ter um fluxo abundante de treinamentos e atendimentos, comecei a fazer coaching com os executivos da empresa. Isso me tornou muito diferenciada, isso me tornou muito qualificada. E quando eu voltei para aquela empresa de 90 colaboradores no treinamento, eu tinha já uma expertise, eu já tinha um olhar completamente diferente. E aí eu cresci ali. E eu sei que eu só cresci ali, que eu fiquei muitos anos nessa outra empresa, porque eu tive toda essa preparação anterior. Então, esse exemplo, ele é muito rico para te contar que, às vezes, o não que você recebe hoje é o sim de amanhã. Se você não está preparado, você não está de alguma maneira estruturado, é melhor levar o não para amanhã levar o sim do que se queimar, certo? Então, esse é o ponto número 1, aceite os acontecimentos. O ponto número 2, para você ter saídas saudáveis da frustração, é não desistir. Não desista. Se algo acontece no seu planejamento, se você tem uma surpresa no meio do caminho e as coisas não saem como você gostaria, não desista, persista, porque é o persistir que vai te ajudar a chegar lá onde você deseja. Se você desistir no meio do caminho, você nunca vai saber se você vai chegar lá ou não, certo? O terceiro ponto é entenda o porquê que aquilo está acontecendo na sua vida. Se pergunte, por que que isso está acontecendo comigo agora? Por que que eu preciso passar por isso? Para que que eu estou passando por isso?
quando você se pergunta, quando você se abre para entender e para receber as mensagens de o porquê, o para quê e tem as respostas, você vai conseguir evoluir e isso vai te ajudar a caminhar para um próximo passo. E além disso tudo, o que é importante a gente pensar? O que vem de mão dada com a frustração? A expectativa. A gente se frustra quando a nossa expectativa é muito alta. Se você tem uma expectativa baixa, seu nível de frustração provavelmente vai ser baixo. Mas se você tem uma expectativa muito alta, a sua frustração pode ser muito alta. Não quer dizer que vai ser, mas pode ser. E olha, a expectativa vem de mão dada com a frustração. E a frustração, ela vem, de mão dada com a emoção raiva. Então, muito cuidado, porque a frustração, ela vai muitas vezes causar o estresse, o incômodo, a exaustão, a raiva, o mau humor. Então, fique atento. Não deixa alguma frustração frustrar o seu dia. Não deixa alguma frustração acabar com o seu dia. Normalmente, quando algo sai diferente de como eu gostaria, eu sinto uma aflição, uma angústia. Toda vez que eu sinto essa angústia, qual é o exercício que eu faço? Eu paro e eu tento me conectar comigo mesma. E aí eu faço um rastreio por dentro, eu passo um pente fino nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos acontecimentos, no que eu falei, com quem que eu conversei, o que eu escrevi, o que aconteceu que me incomodou. Aí dali eu vou para o próximo passo, que é fazer uma análise, entender o porquê, para quê, por que eu fiquei tão incomodada, será que tocou em alguma ferida? E aí, quando eu encontro o incômodo, eu gosto de fazer a técnica do Ho Oponopono para limpar as memórias relacionadas àquilo. E aí eu falo assim: Senhor, Criador, Deus Criador, Universo, como você quiser falar. Eu falo para o Criador: Criador, limpa em mim as memórias que existem em mim que me fizeram me sentir frustrada e com raiva. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Te amo. Sou grata. Te amo. Sou grata. Te amo. Porque quando eu limpo as memórias relacionadas à frustração e à raiva, eu ajudo a eliminar todas essas memórias, crenças e as feridas relacionadas à raiva e à frustração. Então, essa é uma técnica de limpeza. Você já se frustrou e você quer eliminar a frustração. Falei para você, aceite, não desista, entenda o porquê, limpando as suas memórias. E a quarta forma saudável de lidar com a frustração é aceite os limites. Quando a gente tem uma frustração, a frustração por si só é um limite. Quando você tem o não, você está recebendo um limite. Aceite os limites. A vida hoje, a gente está vivendo um período onde eu estou sentindo muita violência, muito incômodo, muita guerrinha, muita discussão por coisa pouca, por política, por formas diferentes de pensar. Então, a gente precisa se unir em prol de evoluir, em prol da evolução da humanidade. O planeta sofre com essas intercorrências, com essas divergências de opiniões. Então, o que eu quero que você pare e pense é: quando alguém diz não e te dá um limite e você tem que aceitar esse limite, você vai ser mais feliz se você aceitar. Quando a gente aceita o limite do outro, a gente se relaciona melhor com ele. Uma pessoa que dá limite, ela está se importando com você. Isso é amor. É claro que existem formas e formas de dar limite.
O saudável é dar limite com amor. O limite é um benefício para o ser humano. Por quê? Uma pessoa que recebe limite, ela está recebendo um benefício que lá na frente vai ajudá-la a ter autoestima. Vou dar um exemplo. Hoje você recebeu um não. Você ficou chateado, você ficou frustrado, você não queria que fosse assim, você queria conseguir, você não quer aceitar. Fica com raiva. Mas você aceita e você não desiste. Imagina que é uma promoção. Você queria a promoção, seu chefe disse que não, seu chefe disse que você não está pronto, seu chefe disse que você tinha que fazer diferente, seu chefe disse que você tinha que ralar mais, que você tinha que ganhar mais experiência, ficou pé da vida. Pé da vida. E aí, o que aconteceu? Você ficou incomodado, você ficou chateado, você ficou com raiva, até que você aceitou, você não desistiu, você entendeu que você tinha que se preparar melhor para aquele lugar, você fez a limpeza das suas memórias, conseguiu a oportunidade, você passou para aquela promoção que você tanto queria. E aí, quando você conseguiu, você percebeu que ter persistido nesse processo, que não ter desistido, foi uma superação. E quando você olha para trás e vê a sua superação, o que acontece? A sua autoestima se eleva. Então, olha o papel fundamental da frustração. O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje uma sociedade com filhos que não receberam não. Quando você não diz não para os seus filhos, você está dizendo que eles podem tudo. Uma geração sem limites, que vive fazendo rebeldias, que vive fazendo, muitas vezes, comportamentos inadequados, uma marginalização. Então, o fato de dizer não para os seus filhos vai ajudá-los a terem um posicionamento diferente na vida, a dar valor ao que tem, a conseguir ter autoestima elevada, a superar os desafios. Então, a gente precisa dizer não. Quantas vezes eu disse não querendo dizer sim? Quantas vezes eu falei não com o coração apertado, que eu queria poder dar as coisas para o meu filho, mas eu sabia que aquele não iam ser muitos sims lá na frente. Então, às vezes, a gente precisa dizer não, querendo dizer sim, e isso é o melhor para os nossos filhos. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje, a importância da frustração e como a gente pode lidar com a frustração de forma saudável. Ela não precisa ser penosa, ela vai ser desagradável em algum momento, mas você pode encarar, você pode superar. E a melhor forma de lidar com a frustração é o autoconhecimento, porque quando você já sabe o que acontece com você que te frustra, você já pode ir pelo caminho diferente, você já pode encarar as soluções de forma mais saudável para sair da frustração. O autoconhecimento vai te ajudar a saber que caminho seguir nas suas rotas internas. E uma excelente forma de você ter autoconhecimento é através da leitura do meu e-book, O Poder das Crenças Ressignifique Sua História. O e-book está cheio de exercícios para ajudar você a se conhecer. Eu vou deixar o link aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais o meu e-book, é só escanear esse QR Code e você vai ter acesso diretamente ao e-book. Um e-book de 25 páginas, bem simples, bem gostoso de ler, que te ajuda a ter muita clareza sobre quem é você e para onde você está indo. Certo? Gente, quero agradecer a presença de todos aqui hoje. E se você gostou desse conteúdo, manda para aquela pessoa que vai gostar também. Deixe seu comentário, vocês sabem que eu adoro comentário, né? O comentário é o que eu mais curto. Sabe por quê? Você tem uma forma de mandar energia para mim. Eu mando uma energia para você, me preparando, gravando, e você me manda uma energia de volta. Então, deixe seu comentário, diz se você gostou desse vídeo, diz que parte do vídeo mais te tocou, que eu vou amar saber, tá bom?